Fala, galerinha do Jota Explica. Olha eu de novo, professora Adriana, com mais uma aula de Química. E hoje a gente vai falar de soluções. Bora lá! Lembrando que soluções são substâncias homogêneas, é uma mistura de substâncias homogêneas que podem ser encontradas nos 3 estados físicos, gasoso, líquido e sólido. Quais são os exemplos dessas soluções que a gente tem? Elas estão presentes lá, na água que a gente bebe, nos refrigerantes, nos materiais de limpeza, nos combustíveis, no ar atmosférico. Ah, mas o ar é uma mistura? Sim, o ar é uma mistura de gases. Nós temos oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e vários outros tipos de gases lá. E as nossas ligas metálicas, elas são de uma única substância, por exemplo, a liga de cobre, que faz os tubos de cobre. Todos esses são misturas homogêneas, então a gente vai classificá-las como soluções. Todas são soluções, pois são misturas homogêneas encontradas nos 3 estados físicos. Tá, e como é que a gente vai classificar então essas substâncias homogêneas? Para formar uma substância homogênea, a gente vai sempre ter um soluto e um solvente. O soluto é a substância que será dissolvida e o solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Por exemplo, se a gente misturar água e sal, a gente vai ter uma solução. Uma solução de quê? De uma mistura de água com sal. Pode reparar que é uma mistura homogênea. Então eu misturei o sal de cozinha, que a gente conhece como cloreto de sódio, e a nossa água. O solvente é a água e o soluto é o sal. Sempre para formar uma solução, então, nós temos esses 2 componentes, o soluto e o solvente. Juntos eles formam uma solução. A solução vai ter um coeficiente de solubilidade. Por quê? Porque a solução, o solvente, não vai dissolver tudo que a gente coloca de soluto. Se a gente reparar, quando a gente faz um leite com açúcar bem gostoso, com aquele achocolatado, se a gente coloca muito açúcar ou muito achocolatado, sobra aquele achocolatado e aquele açúcar no fundo. Quer dizer que o leite dissolveu tudo que ele podia e o que ele não podia, ele deixou lá. A gente chama isso então de coeficiente de solubilidade. Quando a gente mistura água e sal é a mesma coisa. A água tem um limite em que ele vai conseguir dissolver o sal. Ele não vai dissolver qualquer quantidade de sal. Então a gente chama isso de coeficiente de solubilidade. E ele pode ser em gramas de soluto para 100 gramas de solvente. A gente vai dizer em gramas por 100 gramas de solvente. Ou ele pode ser em gramas de soluto para 1 litro de solvente. É o que mais aparece nas provas de vestibulares. É o grama por litro. Então a cada 1 litro de solvente tem uma determinada quantidade de soluto. Ou a quantidade em matéria, que é o mol por litro. A cada 1 litro de solvente, a quantidade em mol de soluto. A gente vai chamar isso então de solubilidade. Por exemplo, então, se a gente misturar água e sal, a gente vai ter 36 gramas de sal para 100 gramas de água. É o máximo que a água consegue dissolver. Então, como é que a gente vai classificar essas soluções? A gente vai classificar elas em 3 situações. Quando a gente coloca a quantidade exata de soluto para a quantidade exata de solvente, 36 gramas de sal para 100 gramas de solvente, por exemplo, nós vamos dizer que essa é uma solução saturada. Ou seja, ela está no limite da sua solubilidade. Agora, se eu coloco menos quantidade do que o coeficiente de solubilidade, eu estou colocando menos soluto e mais água, mais solvente. Então eu vou dizer que ela é uma solução insaturada. Agora, se eu coloco muito soluto e pouco solvente, a água não vai conseguir dissolver tudo, o solvente não vai conseguir dissolver tudo. Então o que acontece? Ele dissolve o máximo que ele consegue, por exemplo, 36 gramas, e o que sobra, o que ele não consegue mais, vira um corpo de fundo, fica lá na substância, lá na solução. Então a gente vai dizer que essa solução é uma solução supersaturada. Vamos comparar isso lá com um pozinho de suco. Vou fazer aquele suco bem gostoso com o nosso suco em pó. Se eu faço ele conforme a embalagem, eu vou ter um suco com um sabor agradável.
Então eu vou dizer que é uma solução saturada. Eu coloquei uma quantidade de água igual à quantidade que a embalagem pede. Então eu vou ter o soluto e o solvente em quantidades adequadas. Agora, se eu ponho muita água e pouco pó de suco, aquela substância vai ficar aguada, aquele suco vai ficar, o que a gente chama de aguado ou fraco. Quer dizer que essa substância está insaturada, essa solução está insaturada. Ou, se eu coloco muito pó e pouca água, a gente fala, nossa, esse suco ficou muito forte. Ou seja, ele está concentrado. O que eu fiz? Coloquei muito pó e pouco solvente. Então, não dissolveu tudo que ele conseguia dissolver. Essas nossas 3. Além disso, nós temos um gráfico para identificar isso. Esse gráfico geralmente aparece muito no Enem. Como é que a gente vai identificar? O que acontece? A temperatura, com a mudança dela, ela muda o coeficiente de solubilidade da solução. Então, embaixo a gente vai indicar a temperatura e no outro eixo nós vamos indicar a solubilidade. Olha só agora, ó, em gramas para cada 100 gramas de água. Então, a 0 graus, ele começa a solubilidade aqui, independente da substância. Sempre que tiver a linha, quer dizer que na linha essa substância está saturada. Acima dessa linha, nós teremos uma solução supersaturada. E abaixo dessa linha, uma solução insaturada. Repare que conforme muda a temperatura, muda a solubilidade. Tá, como é que isso vai aparecer? Por exemplo, olha só. O nitrato de potássio, quando dissolvido em 100 gramas de água, nas diferentes temperaturas. Então, a 0 graus ele dissolve 13,3 gramas, a 10 graus 20,9, a 80 graus ele aumenta a solubilidade e dissolve 169 gramas. Isso a gente coloca no gráfico. Então, nesse eixo de temperatura, e esse eixo é quanto que ele dissolve do nosso soluto, nesse caso o nitrato de potássio, para 100 gramas de água. Na linha, quer dizer que a gente tem uma solução saturada. Se eu colocar acima da linha naquela temperatura, eu farei uma solução super saturada. Ou se eu colocar abaixo da linha naquela determinada temperatura, eu farei uma solução insaturada. Aí, a gente vai fazer as concentrações das soluções. A primeira concentração que a gente encontra é a concentração em massa. Para fazer a concentração em massa, a gente precisa saber a massa do soluto e o volume da solução. Geralmente, essa unidade de medida de massa, ela é medida em gramas por litro. A gente chama de gramas por litro. Quer dizer que a cada 1 litro de solvente vai ter aquela quantidade de soluto. Ou a gente vê a densidade. Densidade é a massa da substância dividido pelo volume. A gente conhece isso pela brincadeira do afunda ou boia. Dependendo da densidade, ou ele afunda ou ele boia. Ele está diferente ou igual à densidade da água, ele vai afundar ou ele vai boiar. Essa é a relação entre a massa e o volume, é a razão entre a massa da substância e o volume. Uma terceira medida de concentração é a parte por milhão, que a gente chama de ppm. Essa é uma outra estratégia que usam lá no Enem. Eles identificam, eles pedem também o ppm. O que é o ppm? Uma parte do soluto para 1 milhão de solvente. A gente chama de 10 a sexta miligramas de solução. Aí, a gente também tem a concentração em quantidade de matéria, que é o mol. Nós já vimos nas aulas anteriores de estequiometria como se calcula o mol. O mol está relacionado à massa molecular. A mesma coisa a gente pode usar para a concentração. Então, a concentração em quantidade de matéria ou em mol por litro é a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução em litros. Geralmente, a gente usa o volume da solução sempre em litros. Então, por exemplo, quantos gramas de hidróxido de sódio devem ser dissolvidos na água de modo a se obter 250 ml de uma solução de concentração 20 gramas por litro? Nós podemos resolver de duas maneiras. A maneira pela regra de 3 ou a maneira usando a fórmula. O que acontece na regra de 3? Ele já me deu a concentração da substância, que é 20 gramas para cada 1 litro de solução.
mas ele quer preparar 250 ml de solução. Uma coisa importante, cuidado para não misturar as unidades de medida. Então, se eu uso 1 litro de solução, eu vou usar 0,25 litros, relacionando com os 250 ml. Então, se a cada 1 litro de solução tem 20 gramas de soluto, se eu fizer 0,25 litros de solução, eu vou usar quanto de soluto? Faço a regrinha de 3, então eu vou ter que ter 5 gramas de soluto em 250 ml de solução. Eu posso fazer isso também pela fórmula que a gente colocou aqui agora há pouco. Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Eu já tenho a concentração, que é 20 gramas. Eu quero saber quanto de soluto para quanto de solução? Para 250 ml. De novo, estou usando em litros. Então, X é igual a 20 vezes 0,25, que vai dar a mesma coisa, porque são 2 modos diferentes de calcular. Aí, cada um sabe do seu e vê qual é a melhor maneira de resolver. Então, revisando o que a gente viu aqui, nós vimos as concentrações. Então, eu passei para vocês em ppm, em mol, a definição, quantidade de soluto pela quantidade de solvente. O que muda? A concentração, a temperatura, a massa em volume, a massa em mol, concentração em mol, a densidade. Uma coisa importante, cuidado para não confundir densidade com a concentração em massa. A concentração em massa usa a massa de soluto pelo volume do solvente. A densidade usa a massa da solução pelo volume da solução. Na densidade, eu estou relacionando solução com solução. Na concentração em massa, eu estou relacionando soluto com o solvente. É isso aí. Se você gostou, dá lá o seu joinha, se inscreve no nosso canal, participa do nosso grupo no Telegram, que lá tem as nossas apostilas para quê? Para estudar e para treinar os exercícios. Lá tem exercícios para treinar. Vai lá, busca as apostilas e faz seus exercícios. Até a próxima semana.